Olá a todos, o meu nome é Paula Fortuna e vou dar então início à minha apresentação final de PEDIS. O meu tema é detecção online de hate speech, em particular em redes sociais. Esta apresentação vai focar estes diversos temas, indo de encontro àquilo que penso serem os objetivos desta unidade curricular. Vou então começar por falar sobre a motivação para este tema. Porque é que é importante a detecção de hate speech online? Globalmente, este conceito tem vindo a ser cada vez mais falado, hate speech. Por exemplo, Donald Trump é bastante famoso e tornou este conceito bastante mediático. E também na Europa se tem vindo a crescer um aumento da popularidade dos partidos de extrema-direita e que mostram que este tema de facto é pertinente hoje em dia. Por outro lado, também as pessoas têm cada vez mais vindo a utilizar o computador, as redes sociais, e neste caso, de certa forma, a identidade das pessoas está protegida. Elas estão do outro lado do ecrã, sentem-se mais protegidas e cada vez também há mais um prazer e uma necessidade de expressar as opiniões através dos gostos, através de comentários, que se então a pessoa tem a sua identidade mais protegida, mais facilmente incorrerá numa comunicação de opiniões mais extremas e mais agressiva. Mas então o que é o hate speech? No nosso relatório nós focamos isto em várias questões, desde o conceito a exemplos particulares a outros conceitos relacionados. E aqui vamos só focar nas duas primeiras questões por questões de tempo. O que é hate speech? Hate speech é uma expressão de ódio, discriminação, hostilidade para com um grupo particular de pessoas com base no seu género, na sua etnia, religião, orientação sexual, entre outros. E vamos então agora passar a ver alguns casos particulares que nos permitem compreender melhor o que é este conceito. Por exemplo, quando Donald Trump diz ele é um preto mentiroso, isto é hate speech porque se está a utilizar a palavra preto, que é uma palavra negativa para com uma minoria. Mas, por exemplo, também estamos no caso de hate speech quando alguém diz podem-me chamar preto, eu não me sinto mal por mim, mas sinto-me mal por essa pessoa, por ela ser mesquinha, não é? Nesse sentido, penso ser esse o sentido desta frase. Neste caso também é hate speech. Porquê? Porque no fundo esta frase mostra que, de facto, esta palavra está a ser usada de uma forma negativa e também nos interessa identificar esse tipo de situações. Por outro lado, também estamos no caso de hate speech quando estereótipos são usados sobre um grupo e esses estereótipos são negativos. Por exemplo, aqui nesta frase, hate speech fala das mulheres como se elas sempre usassem da sua sensualidade para conseguirem aquilo que querem. E de facto isto é um estereótipo negativo associado às mulheres. Por outro lado, também estamos no caso de hate speech quando neste caso se fala dos mexicanos como alguém que necessariamente traz crime. E isso é uma expressão negativa para com um grupo sem qualquer fundamento. Mas nem sempre que se usam palavras associadas ao hate speech se está no caso deste, por exemplo, se dissermos as t-shirts pretas são feias. Neste caso, isto não é hate speech. Assim como não é hate speech definir o conceito de nigger ou falar do que é que foram os Ku Klux Klan historicamente. Mas, por outro lado, mostrar um suporte a este tipo de grupos ou associações, mostrar apoio, isso sim já é hate speech. No fundo, o que nós pretendemos é uma forma de monitorizar o crescimento deste tipo de ideologia e de comunicação nas redes sociais. Qual é que é então o objetivo desta tese? O objetivo mais global é darmos um contributo para a área de detecção automática de hate speech em texto. E para isso começamos por fazer uma revisão de literatura, que chamamos sistemática porque é uma área que se encontra muito no seu início e não encontramos sequer um artigo que fizesse um ponto de situação global do que é que já foi feito. E, portanto, pretendemos também com esta tese fazer essa revisão de literatura. Para isso estamos a seguir um método que tem estas 4 fases.
Primeiro temos a seleção das palavras-chave, hate speech, mas também em português, discurso de ódio. Estamos também interessados em perceber o que é que tem sido feito em outras línguas para além do inglês. Depois pesquisamos em diversas bases de dados por essas keywords. Fazemos também uma pesquisa recursiva nos próprios artigos, nas suas referências e nos artigos que os citam, e procuramos se existe algum artigo que faça referência à palavra hate speech no seu título. E por fim fazemos uma filtragem desses artigos, porque existem no hate speech outras áreas que também o estudam, como áreas das ciências sociais, e não estamos tão interessados nesse tipo de artigos porque temos que selecionar de alguma forma, ou então seriam mesmo muitos artigos e seria impossível fazer essa revisão de literatura. Portanto, até agora temos 120 artigos encontrados, dos quais, mesmo fazendo a filtragem, apenas 44 são mais orientados para as ciências dos computadores e engenharia. Dentro destes 44 artigos, nós procuramos classificá-los e percebemos que existem cerca de 15 artigos que são sobre algoritmos em hate speech. Destes 44 artigos, que nós chamamos aqui de gerais, podemos ver que até 2014 as publicações eram muito poucas, mas que de facto, a partir de 2014, esse número de publicações sobre hate speech tem aumentado. E essa tendência também se verifica quando os artigos são focados em algoritmos de hate speech. Contudo, podemos ver que nesta área existe um número mais reduzido de artigos. Portanto, é uma área muito ainda no seu início. Achamos interessante procurar perceber que abordagens é que têm sido feitas ao problema. É um problema que tem sido tratado como um problema de classificação, e as features que normalmente são extraídas, algumas são mais gerais, de text mining, como abordagens de dicionários, anagramas, deep learning, análise de sentimento, entre outros, como podem ver aqui. Mas também existem outras features mais específicas de hate speech detection. Uma dessas features é aquilo que os autores chamam de othering. A linguagem de othering consiste no texto estar presente uma linguagem que opõe nós e eles. Depois, outra feature que é importante é a oposição entre objetividade e subjetividade. Para alguns autores, de facto, o discurso de ódio é um discurso que será mais subjetivo, mais emocional. Mas, por outro lado, existem outros autores que mostram que isso não é sempre dessa forma. Por vezes, o preconceito pode ser apresentado com um discurso bastante formal, quase equiparado a um discurso científico. Outra feature que é também utilizada nestes artigos é a declaração de superioridade do próprio grupo, ou seja, hate speech não é só falar mal dos outros grupos, também pode ser falar excessivamente bem do próprio grupo. E é sempre um discurso então que se foca em estereótipos particulares, mas também há artigos que extraem features relacionadas com um interseccionismo destes vários estereótipos, e que é algo que também é tido em conta. Portanto, o que nós podemos concluir da revisão de literatura feita até agora é que é uma área no seu começo. Encontramos também outros resultados, contudo, devido às limitações de tempo, não foi possível apresentá-los aqui. Portanto, esta revisão de literatura permitiu-nos já ter alguns objetivos mais particulares. Nomeadamente, podemos ver que não há algoritmos open source ou plataformas onde nós possamos introduzir textos, ou uma API onde nos possa classificar textos como tendo hate speech ou não, e não há qualquer literatura sobre português que nós tenhamos encontrado, ou sequer um dataset anotado para português, e portanto estas duas oportunidades surgiram. A nível de metodologia, vamos seguir uma abordagem de machine learning e text mining, sendo este um problema de classificação. Relativamente a datasets, existem alguns já anotados para inglês. Depois também teremos que passar pelo processo de feature extraction, que será a fase mais difícil, e por fim teremos a validação
e a escolha do modelo, que será feita através de Training, Validation e Test Set. O nosso plano de trabalhos também já está bem definido, como podem ver aqui, e temos como objetivo apresentar 2 artigos, um de revisão de literatura e outro mais final de balanço de resultados. A nível de conclusões, podemos então ver com este trabalho que de facto é uma área que está no seu início, que temos apenas 15 artigos que se focam em algoritmos para detecção de hate speech em texto e, portanto, existem algumas oportunidades. Para terminar esta apresentação, deixo-vos aqui algumas mensagens que de facto mostram que a área de Data Science pode dar um contributo para a diminuição da discriminação e, neste caso, de hate speech detection.